A paz do Senhor para os irmãos da Escola Teológica de Ibade. A paz do Senhor para todos aqueles que nos ouvem e desejam ouvir, compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao livro de Teologia, agora no capítulo 2. Ibade, Instituto Bíblico Assembleia de Deus. Um tema central vai nos falar a respeito da excelência do ministério cristão. Precisamos buscar a excelência. Tudo aquilo que nós atribuímos a Deus tem que ser melhor. E para Deus tem que ser com excelência. Unidade 2, capítulo 1 e a lição 3. Na aula passada nós falamos um pouco a respeito dos dons, do temor que deve haver na vida de um líder, e ainda tratando da espiritualidade do pastor, agora com a temática aí, trazendo, evidenciando a respeito da meditação nas Escrituras. Meditar significa estudar, refletir, pensar, considerar. O pastor precisa ter um momento diário para leitura e estudo bíblico. É muito importante que o pastor, na sua trajetória, um líder, aquele que cuida da obra de Deus, da casa de Deus, aquele que cuida da igreja, precisa ter alimento. Eu preciso, para me passar um alimento, eu preciso digerir esse alimento, eu preciso parar, pensar, saber muitas vezes o que Deus está querendo falar. Por isso a importância da meditação nas Escrituras. E é para crescimento, né? É um alimento, assim como o alimento que vem no nosso estômago, ele tira as proteínas, o corpo tira as proteínas do alimento, assim espiritualmente é o homem de Deus, né? O Espírito vai tirar o alimento, o nosso Espírito vai tirar o alimento da palavra de Deus, vai ficar muito mais fácil. Paulo escrevendo a sua segunda carta para Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, as escrituras sagradas, elas podem nos fazer sábios para a salvação. Tratando ainda da meditação nas Escrituras, no versículo 16 está escrito: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo escrevendo essa carta para Timóteo, ele vem falar um pouco do ministério de Timóteo, e ele traz essa evidência a respeito, principalmente das escrituras, que as escrituras são inspiradas divinamente. Não é um argumento, não é um conceito, não é uma filosofia humana. É a palavra de Deus, é a instrução de Deus, é algo do céu. Isso, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas vão ser proveitosas para nos corrigir, para nos instruir. E tudo isso em justiça. Tratando ainda do 1.6, né, a respeito da meditação, dando sequência ao texto que Paulo estava relatando para Timóteo, para que o homem de Deus seja perfeito. Aí relata, né, a respeito da perfeição, né? Seja perfeito e perfeitamente
instruído para toda boa obra. Aí, todo obreiro que quer desempenhar bem uma carreira, um serviço para Deus, para a obra de Deus, ele precisa conhecer bem as Escrituras. E ele precisa digerir todos os dias como um pão de cada dia. E as Escrituras, Paulo evidencia aqui, a respeito de uma perfeição. Né? A perfeição, a sabedoria, ela está inserida naqueles que leem, naqueles que meditam na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. 1.7, o livro vai nos falar a respeito da batalha e visão espiritual. O ministério não é uma posição isenta de ataques satânicos e demoníacos. Sendo assim, cada pastor não pode esquecer que está lidando simultaneamente com as esferas terrena e espiritual. O líder que entendeu, o líder que busca, o líder que entendeu a necessidade de buscar em oração ao Senhor na sua vida espiritual, que entendeu acerca da importância do conhecimento, da leitura das Escrituras, ele vai ser bem mais preparado. Existem combates espirituais em que o homem de Deus precisa ter discernimento a respeito da situação. Situação em que a influência satânica, ela abrange momentos que, se o homem de Deus, o líder, não entender, ele vai estar lutando contra a carne. Né? Ele vai estar lutando no natural. Por isso a importância de entender onde são as nossas guerras. Paulo ele relata isso lá no livro, na carta que ele escreve aos Efésios. Que a nossa luta, elas são nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas contra os principados, as potestades e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele está falando de coisas espirituais. Então, o líder, o pastor, aquele que está cuidando do rebanho, ele tem que entender, ele precisa ter essa visão espiritual. Senão, ele pode conflitar, ele pode julgar situações erroneamente. Mateus, no livro de Mateus, Jesus vai falar sobre Jesus, quando ele foi conduzido ao deserto. Foi um momento de batalha espiritual. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E era um propósito de Deus, mas era uma batalha. Daniel, no momento que Daniel entra em oração, jejuou 21 dias, e ele precisava de uma resposta de Deus, né? O jejum ele tem um propósito, ele orou e jejuou, e ele entrou num momento de batalha espiritual, e aqui vai relatar um pouco, no capítulo 10 de Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Foi um momento de algo muito espiritual. Houve o anjo vem em favor
de Daniel. O anjo Miguel veio em favor, porque ele viu o tamanho da batalha. E aí o Senhor pelejou em favor de Daniel e de muitas vezes deu mais essa vez uma conquista para Daniel. 1.7, ainda, tratando de 1.7. 2 Coríntios, tratando de batalha e visão espiritual. Agora, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, na segunda carta, a segunda carta que ele escreve, no capítulo 11, está escrito assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurantes em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Esse momento aqui foi um momento de discernimento. Tanto Paulo quanto João, até mesmo Jesus, se depararam com situações complicadas em que estava havendo uma resistência, havia um pensamento contrário contra tudo aquilo que estava divulgando. E aí Paulo, ele então vai e ministra para os irmãos de Coríntios a respeito dessa situação. Tratando um pouco mais na frente, Zacarias, no capítulo 3, e ele mostrou-me o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Deus entrando, Deus se posicionando, Deus enfatizando dentro desse quadro espiritual acerca de uma situação em que Josué estava vivendo. Então Deus se posiciona, né? Zacarias relata isso e Deus, mais uma vez, ele dá a conquista para o homem de Deus. 1.8, adoração e avivamento espiritual. O pastor não ensina sobre adoração apenas. Ele é um adorador, ou ele tem que ser um adorador, consagrado ao Senhor e exemplo de adoração da igreja, o corpo de Cristo. Eu posso falar de adoração. Se eu for líder, eu posso até falar sobre adoração, posso preparar um discurso a respeito da adoração, um ensinamento a respeito da adoração. Mas a igreja precisa ver em mim, o corpo de Cristo precisa ver em mim essa eficácia, essa verdade. E a igreja, ela consegue enxergar, né? Ela consegue discernir a respeito da adoração na vida de um líder. E isso faz uma grande diferença na construção e na trajetória de uma igreja. Tratando de adoração, Paulo vai falar à igreja que estava em Éfeso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo expressa aqui, e nesse momento, ele vem falar da virtude de Deus sobre a sua vida. Então, tinha momentos que Paulo, ele trazia uma demonstração, ele trazia um ensinamento, mas tinha um momento que Paulo,
ele adorava o Senhor. E a igreja via isso. E a igreja crescia em singeleza, em espírito, em graça, em comunicação, em comunhão e ensinamento. Está aí, no final, o canal, né, o nosso canal no YouTube, Núcleo Ibá de Glória. Se você entrar no YouTube e clicar e digitar Núcleo Ibá de Glória, vai cair na nossa página, tá bom? Inscreva-se, dê um like e é muito importante também acionar o sininho de notificação, porque todas as vezes que depois que você tiver inscrito, todas as vezes que nós inserirmos uma lição, um vídeo, você vai receber essa notificação na sua tela, ok? Eu fico aqui com alegria, né, me despedindo aqui mais uma vez desse momento de estar compartilhando com todos, né, com a igreja, com aqueles que nos ouvem, e até a próxima aula, no nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.